Imagine acordar todos os dias e ver apenas terra seca, rachada, sem vida, o sol queimando impiedoso, nenhuma sombra, nenhum pássaro, nenhuma esperança. Agora imagine que todo mundo ao seu redor aceita isso como normal, como destino. Mas você decide que vai mudar tudo isso, sozinho, com suas próprias mãos. Hoje você vai conhecer a história de um homem que fez exatamente isso. E te garanto, essa história vai mexer com você de uma forma que você nunca imaginou. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois vai te arrepiar. Eu sou do canal Notícias VIP Curiosidades e vamos começar. Ato 1. O Deserto e o Sonho Índia, 1979. Jadav Payeng tinha apenas 16 anos quando viu algo que mudaria sua vida para sempre. Centenas de cobras mortas. Elas apareceram numa ilha de areia no meio do rio Brahmaputra, depois de uma enchente devastadora. Sem árvores para se proteger do calor brutal, elas simplesmente morreram. Enquanto todos olhavam aquela cena com tristeza e seguiam em frente, Jadav ficou parado ali. Algo dentro dele gritou: "Isso não pode continuar assim." Aquela ilha tinha mais de 1000 hectares de areia completamente árida. Nada crescia ali. Era um deserto no meio do rio. Jadav foi até o departamento florestal do governo pedindo ajuda. A resposta que recebeu foi fria e direta. Plantar árvores em banco de areia? Impossível. Nada vai crescer ali. Esquece isso, garoto. Mas Jadav não esqueceu. Na verdade, foi nesse momento que ele tomou a decisão mais importante da sua vida. Se ninguém ia ajudar, ele faria sozinho. Ato 2. O começo solitário. Imagina a cena. Um adolescente de 16 anos, sozinho, carregando mudas de bambu nas costas, atravessando o rio, plantando árvore por árvore numa ilha deserta, onde ninguém acreditava que algo poderia crescer. Os primeiros anos foram os mais duros. O sol escaldante matava as mudas. A falta de água era um desafio constante. Jadav criou um sistema engenhoso. Ele construía plataformas de bambu no alto de cada muda e colocava potes de barro com pequenos furos. A água pingava lentamente, mantendo as plantas vivas durante a estação seca. Dia após dia, ano após ano, sozinho. As pessoas da vila achavam que ele era louco. Alguns riam dele, outros sentiam pena. Sua própria família questionava: por que você desperdiça sua vida plantando árvores num deserto? Mas Jadav não parava. Ele acordava antes do sol nascer. Trabalhava o dia inteiro sob o calor sufocante e voltava para casa quando já estava escuro. 5 anos se passaram, 10 anos, 15 anos, e algo mágico começou a acontecer. Ato 3. O milagre verde. O bambu cresceu, forte, alto, criando sombra. E com a sombra, o solo começou a mudar. Jadav então plantou outras espécies, árvores frutíferas, plantas nativas, ervas. Cada árvore que crescia preparava o terreno para a próxima. 20 anos depois, aquele deserto de areia tinha se transformado numa floresta densa. Mais de 500 hectares de mata virgem. E não era só árvores. A floresta havia se tornado um santuário de vida. Tigres de Bengala começaram a aparecer. Rinocerontes. Cervos, mais de 100 elefantes passaram a viver lá. Pássaros de dezenas de espécies diferentes. A ilha, que antes era sinônimo de morte, agora transbordava vida. E sabe qual é a parte mais incrível? Durante todos esses anos, quase ninguém sabia que aquela floresta existia. Jadav não estava fazendo aquilo por fama, por dinheiro ou reconhecimento. Ele simplesmente continuava plantando porque acreditava que era a coisa certa a fazer. Ato 4. O descobrimento foi só em 2008, quase 30 anos depois que Jadav começou, que o mundo descobriu sua floresta.
Um jornalista fotógrafo estava investigando relatos de elefantes selvagens na região e se deparou com aquela mata exuberante no meio de lugar nenhum. Quando perguntaram aos moradores locais de onde veio aquela floresta, todos apontaram para o mesmo homem, Jadav Payeng. O garoto que todos achavam louco agora tinha 50 anos e tinha criado um ecossistema inteiro com as próprias mãos. A história se espalhou pelo mundo. Universidades foram estudar a floresta. Ambientalistas ficaram chocados. O governo da Índia, o mesmo que 30 anos antes tinha dito que era impossível, agora queria homenageá-lo. Jadav recebeu prêmios, reconhecimento internacional. Foi chamado de herói ambiental. Mas sabe o que ele fez? Continuou plantando árvores, porque para ele aquilo nunca foi sobre glória. Era sobre propósito, encerramento emotivo. Hoje, a floresta de Molai, como ficou conhecida em homenagem a Jadav, é maior que o Central Park de Nova York. Centenas de espécies animais vivem lá. O clima da região mudou, as chuvas voltaram, a terra que era morta agora respira. E tudo isso porque um garoto de 16 anos se recusou a aceitar o mundo como ele era. Ele não tinha dinheiro, não tinha apoio, não tinha tecnologia avançada. Ele tinha algo muito mais poderoso: determinação e propósito. Enquanto você assistiu esse vídeo, Jadav provavelmente plantou mais algumas árvores, porque ele nunca parou. Ele tem mais de 60 anos agora e continua lá, todos os dias, cuidando da sua floresta. A pergunta que fica é: e você? Qual é a sua floresta? O que você vai plantar no mundo que ainda não existe? Porque a história de Jadav prova uma coisa: uma pessoa pode mudar tudo. Se essa história te inspirou, se você acredita que uma pessoa pode fazer a diferença, então prove. Deixe seu like agora. Compartilhe essa história com alguém que precisa de inspiração. E se inscreva no canal Notícias VIP Curiosidades, porque aqui você encontra histórias que transformam vidas. Me diz nos comentários qual é a sua floresta. O que você vai plantar no mundo? Estamos esperando sua resposta. E não esquece, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem história incrível nova aqui. Até o próximo vídeo. E lembra, se Jadav conseguiu plantar uma floresta inteira sozinho, imagine o que nós podemos fazer juntos.